Bom dia, graça e paz. Estamos celebrando ao Senhor nesta manhã de domingo, na graça e bênção aí do nosso Deus, e sabendo que Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio, tem sido uma bênção. Inclusive, a partir da próxima terça-feira vamos retornar aí com as nossas células, e vamos retornar com as nossas células mais online, de fato, pela necessidade de tudo que nós estamos vivendo nesses dias. E nós fizemos uma célula experimental terça-feira com os líderes de célula, foi muito bom, foi uma bênção, dá muito certo através da plataforma Zoom. Esta plataforma Zoom, ela é relativamente simples de ser instalada e todos podem instalar, dá tranquilo para fazermos isso. Inclusive, se você tiver dúvidas, e as orientações estão sendo trazidas pelos líderes da sua célula, o líder da sua célula, e também, se você tiver qualquer dúvida, você pode conversar com o pastor Silas. O pastor Silas também está nos ajudando aí com a questão técnica também da instalação do Zoom e como usá-lo também. É mais simples do que a gente imagina. A gente às vezes fica com medo do desconhecido, de entrar mais a tecnologia, mas é mais simples do que a gente imagina. Isso é fácil, a gente vai aprender, como a gente tem aprendido outras tecnologias ali. Lembra quando, por exemplo, você não sabia mexer no WhatsApp, né? E aí você começou, então ali, hoje você mexe fácil. A maioria das pessoas tem WhatsApp, Facebook, essas coisas assim, e podem então estar aí avançando e utilizando das vantagens da tecnologia para nós estarmos mais perto, mais próximos, nos vendo e matando a saudade, mesmo que pela internet, mas é uma bênção. Foi muito bom rever. Nós estávamos ali em 18 telas, ali com cerca de uns 30 irmãos reunidos ali na terça-feira. Foi muito joia, foi muito, muito precioso, e vai ser precioso também para a célula aí na próxima terça-feira. E você que ainda não faz parte de uma célula, aproveita esse tempo aí que você pode de casa participar de uma célula. Está aí, procure qualquer célula que você quiser, você conversa com o líder e avisa que você quer participar, e ele vai mandar então o convite do Zoom para você, e você vai poder ali só clicar no convite, já instalou o Zoom na sua aparelhagem, e você vai poder tranquilamente aí participar e vai aprender junto, crescer junto, aí ter comunhão com a turma aí mesmo via online aí, através do Zoom. É uma bênção aí. Aproveite essa oportunidade para se aproximar mais dos nossos queridos também aí em casa. Também nós queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs que continuam sendo dizimistas fiéis, ofertantes, e graças ao Senhor, as necessidades da nossa igreja estão sendo supridas já no começo desse mês, e Deus está abençoando e assim animando, e todos têm sido dizimistas. É claro que alguns perderam sua renda, nós vamos sentir isso mais nesse mês agora, mas outros já estão se levantando como dizimistas, e assim Deus vai suprindo a sua obra. E é muito importante nós continuarmos alertas, atentos quanto a isso, para que não falte na casa do Senhor, para que nós possamos ter recursos também para apoiar outros irmãos mais necessitados, como estamos fazendo, e está sendo uma bênção a gente poder experimentar esse tempo de fidelidade, de amor na vida dos irmãos, e através da vida dos irmãos, da nossa família espiritual. Tem sido uma grande bênção. Vamos continuar então fiéis, firmes aí, avançando com o nosso Deus. Bênção por aí na graça do nosso Deus. Vamos refletir então na palavra de Deus agora juntos. Abra sua Bíblia aí onde você estiver, em Abacuque. Abacuque. Não Facebook agora, é Abacuque, né? Você sabe onde está Abacuque? Está lá quase no finalzinho já no Antigo Testamento, tá? Os últimos 5 livros, ele é o quinto, de trás para frente ali, você acha Abacuque, dos profetas menores ali, você vai estar achando então o livro de Abacuque nos últimos 5 livros do Antigo Testamento. E em Abacuque capítulo 1, o verso 5, nós temos ali todo um contexto no que trata o livro de Abacuque, e um versículo ali que tem tudo a ver com o que nós estamos experimentando nestes dias agora. Olha, Abacuque capítulo 1, verso 5. Olhem as nações
e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Se nós pensássemos há um ano atrás, mais ou menos, alguém contasse para a gente, falasse, olha, em 2020, lá para março de 2020, fevereiro, março de 2020, vai chegar um vírus, e este vírus então vai paralisar o mundo inteiro. Vai começar ali pela China, pela Ásia, e vai estar tomando conta da Europa, os Estados Unidos, o mundo todo vai parar, e vai tomar conta do Brasil também, e vai atrapalhar a vida de todo mundo, e nós não vamos poder nem nos reunir no templo como igreja. Talvez você não acreditaria mesmo, né? Eu não acreditaria se alguém falasse algo assim. Então, até hoje, é difícil a gente acreditar no que está acontecendo. E esse é o tema, então, da reflexão desta manhã. Não acredito no que está acontecendo. Não acredito no que está acontecendo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós não acreditamos no que está acontecendo. Isso tudo, ó Deus, é surpreendente. Tem deixado, ó Deus, cada dia, Pai, nós mais atônitos e até mesmo aterrorizados, Deus, com a realidade do que está acontecendo no mundo, e varrendo, ó Deus, a Ásia, a Europa, a América do Norte, e também, ó Deus, a mesma história está talvez acontecendo aqui no Brasil. Nós temos te clamado, Deus, para que o Senhor poupe o Brasil, para que o Senhor poupe, ó Pai, a nossa nação, para que o Senhor poupe, ó Deus, as nossas famílias, a nossa igreja. Deus, nós continuamos te pedindo e clamando ao Senhor para que o Senhor assim o faça. Pai, mas se lhe aprover, ó Pai, de alguma forma crescer isso no nível e a história das outras nações se repetirem, ó Pai, na nossa nação, aqui no estado de São Paulo, onde o Senhor tiver, ó Pai, nós estamos, ó Deus, então nos preparando o nosso coração, estamos, ó Deus, aprendendo na Tua Palavra, ó Deus, a confiar mais em Ti. Por isso, ó Pai, nós não acreditamos no que está acontecendo e realmente nós não queremos acreditar no que está acontecendo. Nós queremos, ó Pai, acreditar, nós queremos crer, nós queremos que os nossos olhos fitos, ó Deus, fixados não nas circunstâncias, mas no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a nós crermos e confiarmos mais no Senhor agora, à luz da Tua Palavra, que nos traz fé, que nos traz maior confiança em Ti. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. No tempo ali de Abacuque, a situação era semelhante. Os babilônios ali, que eram os caldeus em hebraico, eram do Império Assírio, e o Império Assírio era terrível, eram bélicos, eles matavam de forma muito cruel e muito poderosa. Os versos 6 e 7 do capítulo 1, você pode conferir ali, relata mesmo toda essa crueldade dos assírios, que vinham os babilônios ali, que eram os caldeus no hebraico, para cima mesmo da nação de Israel, do povo de Deus. Então diz assim o verso 6 e o verso 7: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível. Apavorante e temível. Realmente o Império Assírio estava crescendo muito ali e vinha varrendo toda a terra. E vinha então em direção ao Egito, para dominar o Egito também. E bem no meio, entre eles, bem na rota, estava ali Israel. E eles estariam passando por cima de Israel também. E a situação talvez mais apavorante
não era só essa do exército dos assírios que vinham com todo esse poder e eram muito mais poderosos do que Israel. Mas o que era mais apavorante era a situação do próprio povo de Deus, de Israel. Nos tempos ali de Abacuque, era muito triste a realidade espiritual do povo. Ali, nos tempos de Davi, Deus fez grandes coisas através de Davi, através de Salomão. Israel cresceu muito, inclusive em territórios também, cresceu bastante mesmo, em poderio, e foi uma grande bênção nos tempos de Davi. Depois de Salomão, a maioria dos reis de Israel foram muito perversos, andaram longe de Deus, e Israel então encolheu. Encolheu não só de forma territorial, mas ela encolheu também espiritualmente e se afastou muito de Deus. E se tornou muito fraca, se tornou muito fragilizada, muito vulnerável. E era exatamente essa realidade espiritual no tempo do profeta Abacuque. E diante de toda essa realidade externa, o pior era a realidade interna do povo. Isso pode estar acontecendo com você. Isso pode talvez estar acontecendo com a sua família. O que é de mais terrível não é o que está fora. O que pode ser mais terrível é aquilo que está dentro. 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 19, diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Afundaram na fé porque rejeitaram a boa consciência de andar na presença de Deus, de estar em Deus refugiado de verdade. Então não existe nada mais fraco, mais triste do que um crente longe de Deus. E Abacuque, ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, ele não estava frio, ele como homem de Deus, ele estava sensível às coisas de Deus, mas ele entra em crise, no capítulo 1, verso 1, a primeira crise que Abacuque entra como servo de Deus ali, ele vê ali, ele ora a Deus e Deus se silencia, Deus não fala com ele. Isso gera uma crise muito forte. Diante de todo esse cenário, ele fala com Deus, mas Deus não fala com ele. Olha o capítulo 1, verso 1, aqui diz assim, olha, então ele clama a Deus por 5 vezes, e no verso 1 está a primeira crise de Abacuque. Ele ora a Deus e Deus não fala com ele, Deus não responde a Abacuque. E no verso 1 do capítulo 1 a gente vê Deus não respondendo e ele está orando a Deus. Aí ele clama a Deus. Quando ele clama a Deus, aí Deus responde. A partir do capítulo 2, o verso 2, então Deus começa a conversar com Abacuque. Então, muito importante, ele aprende que não é só orar a Deus, ele precisa suplicar a Deus, ele precisa clamar a Deus de uma forma mais intensa, como nós já temos aprendido, e Deus então vai falar ao coração. Deus sabe o que Abacuque também precisava na vida dele ali, diante de toda aquela situação. Deus quer profundidade com você, Deus não quer superficialidade, Deus não quer algo frio, Deus quer falar ao teu coração, Deus quer mover, Deus está olhando principalmente para você, principalmente para mim, individualmente Deus nos trata. Deus pode fazer isso e faz isso com você individualmente, comigo individualmente. Por isso, em meio a todas as circunstâncias difíceis, Deus está interessado em você, no teu coração, em tocar o teu coração, falar com você
em mim falar comigo, e Deus tem falado e tem tocado e quer tocar, quer falar e está tocando agora, está falando com você de uma forma muito especial. Então abre o coração para Deus, ore a Deus, aprenda a clamar a Deus e vai então desfrutando daquilo que Deus vai falando e fala ao coração. Então ele respondeu no capítulo 2, o verso 2, você vê, então o Senhor me respondeu. A segunda crise aí que Abacuque enfrenta ali é com o próprio povo. O povo virou as costas para Deus e ele entende que é justa a disciplina de Deus, porque muita gente não queria andar com Deus. E foi justa a disciplina de Deus. E quando nós pensamos na situação que estamos vivendo agora, a gente fala, realmente, todos no mundo inteiro estavam precisando que Deus agisse e colocasse a sua mão, intervisse, porque a situação no mundo e tanta zombaria contra Deus, tanta frieza espiritual, pessoas longe de Deus, Deus então precisava se manifestar como Ele está se manifestando, e a gente sabe que é justo. Mas a crise de Abacuque era como Deus estava fazendo isso, a maneira que Deus estava fazendo isso. E às vezes a maneira de Deus agir nós não entendemos, e Deus agiu então levantando o povo mais corrupto, mais perverso daqueles dias, para então castigar o povo de Deus. Então o que Abacuque não entendia, mas Deus, como o Senhor então permite que o povo mais perverso da face da terra venha então castigar o teu povo, o povo santo do Senhor, que não estava tão santo assim, mas ele não entendia isso. Mas essa era uma crise, mas mesmo sem entender, Deus então vai falando com ele e ele vai confiando mais em Deus, da forma como Deus vai se revelando, soberano, amoroso, tremendo como Ele é. Ele então traz para Abacuque aquele consolo, aquela direção. Então o que Deus vai fazer, Ele sabe. Ele sabe o que é necessário, Ele sabe o que é o melhor. A minha parte e a sua é nós confiarmos, como Abacuque então foi crescendo em confiança. Também Deus trouxe disciplina com enfermidades terríveis, como nós vemos no capítulo 3, ali de Abacuque, versos 5 e 6. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Bem atual, não é mesmo? Bem atual. Agora, hoje, eu e você somos o povo de Deus. Eu e você, nós somos a igreja de Deus. Como é que está a igreja de Deus hoje? Como você está? Você é a igreja de Deus. Pensando em você, como está a igreja hoje, se alguém te perguntasse? Como você está diante de Deus? Deus então fala e faz o que é necessário para a vida da igreja, do seu povo, de cada um de nós. Talvez você esteja confiante, talvez você esteja mais íntimo de Deus, ou talvez você esteja frio, talvez esteja incrédulo, meio revoltado, ou animado em Deus. A pergunta é, você é remanescente fiel? Em meio a tanta incredulidade, em meio a tantas coisas que nós vemos aí no mundo aí fora, tantas coisas nesse mundo gospel acontecendo, que entristece muito o coração da gente, mas você é o remanescente fiel de Deus? Abacuque era,
foi o remanescente fiel de Deus ali, com alguns que estavam ainda voltados para Deus. E Abacuque, então, como homem de Deus, como servo de Deus, ele tem a sensibilidade espiritual e ele visualiza, ele contempla, ele discerne o mundo espiritual no que está acontecendo. É isso que o homem e a mulher espiritual precisa ter, esse discernimento espiritual. Então, como ele teve esse discernimento espiritual na situação que ele estava vivendo? Primeiro, ele entendeu muito claramente o que Deus estava fazendo, e Deus estava trazendo ali sobre o povo que estava longe de Deus 5 ais. Ele viu os 5 ais que Deus estava trazendo ali sobre o povo que estava longe dele. Então, o primeiro ai está em capítulo 2, o verso 6 de Abacuque, diz: ai daquele que amontoa bens roubados, ai daquele que é desonesto, que sonega imposto, que manipula, que mente e busca lucros, a levar vantagens através do engano, através da mentira. O outro ai está no capítulo 2, o verso 10. Ai daquele que envergonha a sua própria família. Ai daquele que envergonha a sua própria casa e peca contra a sua própria vida. O outro ai, o terceiro ai, está no capítulo 2, o verso 12. Ai daquele que é violento. O outro ai está em 2, verso 15. Ai daquele que dá bebida para o seu próximo e embebeda o seu próximo. É só vergonha. Capítulo 2, o verso 19. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. É a idolatria, fazendo ídolos de pedra, ídolos de madeira, que não falam, não ouvem. A idolatria. A idolatria é qualquer coisa, não é só fazer uma imagem de pedra e adorar e venerar qualquer coisa nesse sentido, dar qualquer tipo de atenção ou honra para esse tipo de prestação de culto para ser uma imagem daquilo que está no céu. Isso Deus não autorizou, isso desagrada a Deus. Deus chama de idolatria e não é caminho para você, não é caminho para ninguém. Mas também nós temos ídolos no coração. E é qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Qualquer coisa que você possa colocar no lugar de Deus é idolatria. E às vezes nós temos ídolos ali que a gente coloca no lugar de Deus, vestidos, vestidas, ou nus, ou nuas. Às vezes esses ídolos nós jogamos com eles, em jogos virtuais, colocamos vícios, questões até de dependências emocionais no lugar de Deus. Colocamos pessoas, colocamos coisas materiais no lugar de Deus. Ai daquele que vive com seu ânimo firmado, com a sua vida, com a sua confiança estabelecida em coisas, em pessoas e não em Deus. Abacuque, então, como remanescente fiel, ele vai entendendo a necessidade espiritual do povo, ele vai discernindo tudo isso e ele vai vendo então esses ais, e ele continua então nesse discernimento espiritual. Aí ele sobe para uma torre de vigia. Ele toma atitudes também, ele não só observa, mas ele toma atitudes. Então ele sobe para a torre de vigia, fica ali alerta, clamando a Deus. Olha o capítulo 2, o verso 1 diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá.
Então ele resolve ficar alerta em oração, continuar clamando a Deus, e ele não aprende só a orar, ele não aprende só a clamar, mas ele aprende a ficar alerta, esperando o seu Deus, esperando o que Deus fará. Mesmo que seja castigo, mesmo que seja correção, mesmo que seja disciplina, mas tudo isso vem e ele entende das mãos que Deus ama o seu povo, ama cada um de nós, e Deus fará o que for necessário para que os joelhos se dobrem, para que as pessoas estejam voltando-se para Ele e trazendo aquilo que de fato é necessário para o ser de cada um. O livro vai então terminando, vai caminhando para o final, onde ele decide então não só subir na torre de vigília, esperar por Deus, mas ele decide se alegrar no Senhor. Ele decide se animar no Senhor, não se guiando por vista pelas circunstâncias, mas se guiando por quem Deus é de verdade. E o capítulo 3, o verso 17 e 18, tem a oração famosa, a continuação da oração de Abacuque, que realmente o livro todo é um diálogo que ele então vai tendo com Deus. O livro todo de 3 capítulos é esse diálogo, que ele vai então agora com Deus falando muito ao coração dele, e é isso que o livro ensina, que o X, o cerne, o que há para nós é a conversa com Deus, é o relacionamento. E nesse relacionamento a gente vai crescendo em fé, e Deus vai falando no nosso coração, vai nos animando, e olha no final como Deus enche o coração. Abacuque, ele aprende coisas maravilhosas, mas principalmente vem dentro dele algo que transborda, enche-o de alegria. Ele vai muito além do que ele mesmo poderia contemplar no capítulo 1. Olha aqui o que ele diz, olha: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo fique pior, eu estarei melhor. Eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele tomou posse daquilo que Paulo tomou posse também, ali em Filipenses 1:21, viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Seja pela vida ou pela morte, vivemos para o Senhor. Para a minha vida é Cristo e o morrer é lucro. Sabemos que o cativeiro veio, mas depois do cativeiro Deus restaurou ali Jerusalém, na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo, na reconstrução da cidade, e mais uma coisa marcou ali. O povo de Israel nunca mais, depois do cativeiro, nunca mais foi um povo idólatra. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje, os judeus são monoteístas, não adoram outros deuses, e Deus ali levantou Jesus, trouxe a oportunidade também para o judeu, para que todo aquele judeu que crê em Jesus seja salvo. Isso em história já de 2000 anos, onde os judeus estão tendo oportunidade de confiar em Jesus, de serem salvos e se tornarem o verdadeiro Israel de Deus. E Deus tem dado essa oportunidade nesse tempo de graça também para os judeus. Deus sempre dá oportunidade de restauração, sempre o nosso Deus é um Deus de restauração, ainda que venha aí a disciplina, sempre o nosso Deus tem um caminho de restauração
para as nossas vidas. Então, o que Deus está fazendo das mãos amorosas dele, bondosas, e quer restaurar você, quer restaurar também a sua família, e também como ele tem feito com o povo de Israel. A gente sabe que Deus ainda tem planos para Israel. Sabemos aí que na tribulação no grande tribulação, Deus vai levantar ali 144 mil judeus. Deus vai trazer um avivamento entre eles e vai usar esses 144 mil judeus para pregar durante os 7 anos de grande tribulação, para pregar ali por todo mundo o evangelho do reino de Jesus, do reino milenar de Jesus. Então tem muita coisa aí pela frente. Deus tem planos para Israel também, mas o verdadeiro Israel de Deus é a igreja de Deus. Sou eu, sou você, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, junto com todos os judeus que creem em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a verdade e a vida, e Deus tem esse caminho de restauração aí para todos nós. E o livro então de Abacuque termina o último versículo dizendo assim: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Ele me habilita a andar em lugares altos. O soberano traz a minha força e me capacita a andar em lugares altos. Casa com Salmo 84, verso 5. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, e cujo coração, em cujo coração estão os caminhos altos. Os caminhos altos são esses caminhos em que você espera, que você se alegra no Senhor, apesar das circunstâncias. Do alto você vê como Deus. Como Deus vê. Você não está debaixo das circunstâncias. Você não está sobrecarregado debaixo do peso das circunstâncias. Você, olhando para Deus, você consegue sair debaixo do peso das circunstâncias e você está olhando as circunstâncias como Deus vê, sobre as circunstâncias, sem peso, confiados, todo o peso das circunstâncias em Deus. Assim, Deus deseja que eu e você, nós continuemos confiando no Senhor, não acreditando mesmo no que está acontecendo, mas acreditando, confiando nele, nos caminhos altos, confiando não nas coisas que estão acontecendo, mas confiando no nosso Pai de amor mesmo, de verdade. Vou orar aqui por você, para que Deus então traga aí no seu coração essa confiança, para que você não esteja aí abalado pelas circunstâncias ou abalada pelas circunstâncias, mas pelo contrário, você esteja olhando para o Senhor, confiante no Senhor, nos caminhos altos, aí, e não confiando nas circunstâncias, mas confiando nele mesmo de coração. Vamos orar agora na presença do nosso Pai. Deus querido, nós oramos ao Senhor e, Pai, não só oramos, mas pedimos que o Senhor nos ensine a clamar. E não, Pai, só a clamar, mas esperar no Senhor. Aprendemos a esperar no Senhor e não só esperarmos no Senhor, Deus, mas nós estamos de fato, Senhor, confiantes no Senhor, alegres no Senhor, animados no Senhor, transbordando, ó Pai, como Abacuque transbordou, em alegria, em paz, animado no Senhor, avançou e foi aquele profeta que o Senhor usou e queria usar, ó Pai, naquele tempo, como ele foi usado, ó Pai. Da mesma forma, Pai, como filhos do Senhor, como remanescente fiel, como servos do Senhor, nós queremos, ó Pai, aprender mais do Senhor, ó Deus, e chegarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor nos quebrante, nos ensina, nos santifique, faça o que for necessário, Pai, e nos usa, Deus, a cada um de nós.
Usa-nos, Senhor. Faz aquilo que está no teu coração, Pai, nesse tempo tão oportuno, Deus. Nós entregamos nas tuas mãos, confiamos em Ti, confiamos, ó Pai, naquilo que o Senhor está fazendo, que é o melhor, e nos capacita, ó Pai, a ajudar muita gente a se aproximar do Senhor nesse tempo, principalmente a nossa família, Deus. Nós te agradecemos, estamos, Pai, nas tuas mãos, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, ricamente no dia de hoje à noite também ouvindo a Tua mensagem, a Tua palavra, continua falando dos nossos corações e vamos, Pai, crescendo na Tua graça, no Teu conhecimento. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Hoje à noite, então, nós vamos aí prosseguir, animados aí, às 18h30, temos a Palavra de Deus com a mensagem Por Trás da Máscara. Por trás da máscara. Então, até mais. Então, vamos refletindo mais na Palavra de Deus. Até mais às 18h30. Deus te abençoe.